Neste momento eu vos cumprimento com a paz do Senhor, que é o pastor Davi Salles, e eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Está registrado no livro de Atos, capítulo de número 4 e o verso de número 32. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuem herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, que repartiram-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Interessante o relato da igreja primitiva, como a igreja do Senhor Jesus, ela se comportava no começo da sua caminhada, como a igreja do Senhor Jesus tratava não somente os obreiros, como não somente os apóstolos, os discípulos, mas como era um só, o coração de todos, como a Bíblia ela deixa registrado. Interessante é que tanto o coração quanto a alma da multidão dos que criam eram, ou seja, não era um povo com 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, era uma multidão. E essa multidão, ela tinha um único propósito. A Bíblia diz que não havia nenhum necessitado, porque as pessoas que tinham suas herdades, eles vendiam toda a sua herdade e depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam com aqueles que tinham necessidade. Nós aprendemos aqui a importância do dízimo, a importância da oferta, a importância do voto, a importância de doar. Nós sabemos que a igreja primitiva ela tinha esse coração doador. Ela tinha o desejo de cooperar. A Bíblia diz que eles tinham suas propriedades e era como se não fosse somente deles. Se havia uma pessoa rica, ela tinha a sua propriedade, mas também era como se não fosse dela, mas que fosse também dos seus irmãos, daqueles que também criam, exerciam a mesma fé. Mas o que fazia com que os apóstolos dividissem tudo isso? Primeiro, porque o coração do povo era um só. Segundo, porque os apóstolos eles davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Eles davam testemunho daquilo que eles acreditavam, de que Jesus havia ressuscitado. E todos eles, em todo o coração dos apóstolos, o coração dos discípulos, existiam abundante graça. Ou seja, o que é graça? Graça é nós recebermos o que não merecemos. Graça é crer que Jesus Cristo, ele ressuscitou para nos livrar do pecado
do inferno, do juízo, e em todos haviam essa graça. E não haviam necessitado nenhum, porque aqueles que possuíam suas casas, vendiam suas herdades, traziam aos pés dos apóstolos. Por que hoje isso não funciona? Hoje isso não funciona porque o coração do povo não é um só. Nós temos o povo dividido. Hoje nós temos um povo que só pensa em si. Hoje nós temos um povo que não tem mais o mesmo ideal, mas cada um tem o seu ideal. Eles até dizem que professam a mesma fé. Eles até dizem que professam o mesmo Cristo. Mas se passa do lado de uma pessoa humilde, que não tem uma aquisição financeira igual a ela não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. E isso tem acabado com a igreja do Senhor Jesus na terra. Hoje estamos nos dividindo, até mesmo dentro das igrejas. Os melhores, os que dizimam mais, os que andam em carrões, os que têm uma conta bancária gorda, eles sentam muitas das vezes na frente, muitas das vezes eles têm um cargo, enquanto os mais humildes, eles vão sendo deixados para trás, não têm oportunidades. Nós estamos vivendo dias em que o Senhor Jesus disse que o amor iria se esfriar. Sim, o amor iria se esfriar. E com o esfriamento do amor, o homem iria perder o calor humano. O homem ia perder a comunhão com o seu próximo. A igreja primitiva, ela nos mostra que além do coração, todos serem um só. Tínhamos homens de Deus que estavam na frente do trabalho, que não retiam aquilo que era colocado nas suas mãos. Tudo que era doado, tudo que era vendido, depositado aos pés dos apóstolos, a Bíblia diz que eles dividiam com aqueles que tinham necessidade, eles repartiam com aqueles que tinham necessidade. Hoje, muitos querem ficar com dinheiro para si, muitos querem gastar para o seu bel prazer, sem se importar com a necessidade do próximo, sem se importar com a viúva, sem se importar com o órfão, sem se importar com aquele irmão que está desempregado. Porque infelizmente hoje assim você contribui durante toda a sua vida, com dízimos, com ofertas, mas o dia que você não conseguir depositar, quando você não conseguir devolver, muitos vão julgar você, muitos não vão te olhar com bons olhos. Infelizmente isso acontece, mas eu acredito que Deus tem levantado um povo, Deus tem levantado homens e mulheres que não estão olhando para nada disso, mas que olham somente para Jesus e faz o que a igreja primitiva, no princípio, ela nos ensinou a repartir, a não pensar somente em nós, mas pensar no próximo. Tem alguém necessitado? Tem alguém que você conhece que precisa de um alimento e dentro da sua despensa tem 2 pacotes de arroz, tem 2 pacotes de feijão? Dê um para essa pessoa. Isso é o Evangelho. É você ter 2 túnicas e dar uma para aquele que necessita. O Evangelho nos ensina não a dividir, mas usarmos o termo repartir, que é o que eles faziam. Que Deus levante homens, mulheres cheios do Espírito Santo com o mesmo coração dos apóstolos, para que eles possam repartir e não tomar para si aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. E para finalizar, eu
quero dizer a você que se Deus lhe deu recursos, esse recurso que Deus confiou a você, não é só para beneficiar a sua família, mas é para abençoar pessoas que estão precisando ser abençoadas através da sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Faz-me esquecer as coisas que me afastam, restaurar